Queria compartilhar aqui algumas coisas com vocês para a gente dar pontapé direito, começar 2022, para você que não quer perder aí essa oportunidade, para você que não quer desperdiçar o voucher, né? E por saber que tem muita gente que já está mirando certificação, vale a pena você participar da semana, independente da certificação que você vai tirar, porque várias áreas de conhecimento aqui, elas são transversais entre todos os exames técnicos, né? Por que eu estou dizendo técnico? Porque você vai ter exame ali que talvez sejam perguntas mais conceituais. Eu vou botar a tela do estúdio aqui, e aí a gente meio que vai testar as perguntas que a gente fez, tá? Então vamos lá, agora vamos começar aqui efetivamente a nossa aula 1, tá? Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês. Eu vou já partilhar minha tela para não cometer esse erro de começar a falar aqui um monte e não dar contexto para vocês. Então, esse 2022 a gente está começando com coisas novas, abordagens novas, e por final de 2021, a OutSystems tem distribuído assim, toneladas de vouchers de certificação, tá? Para o pessoal que participou do evento oficial da OutSystems. A gente decidiu aqui fazer esse evento, né, essa jornada da certificação OutSystems. Enfim, não prometendo de forma alguma que alguém vai passar porque fez ou não fez a jornada, tá? Milhares de pessoas, centenas de pessoas passam aí nos exames a cada semana no mundo todo. Nem todos eles participam das nossas iniciativas, mas eu estou procurando trazer aqui algo que possa agregar valor para vocês. Queria compartilhar aqui algumas coisas com vocês para a gente dar pontapé direito, começar 2022, e por saber que tem muita gente que já está mirando certificação e que não quer desperdiçar o voucher, né? Que é o que foi doado ali, né? Pela OutSystems, que não quer desperdiçar o voucher. Então, eu sei que tem muita gente que quer aproveitar isso e a gente quer ajudar focando na certificação, tá bom? Deixa eu só, como eu estou voltando agora, né? Deixa eu só botar aqui no mudo o meu celular, modo avião, para realmente saber que não tem nenhuma interrupção. E aí a gente começa aqui agora para valer. E aí, o nosso fio condutor aqui dessa semana vai ser a certificação para você que não quer perder aí essa oportunidade, para você que não quer desperdiçar o voucher, né? Certificação que custa aí, se você for pagar do seu bolso, custa $200, né? Então, nada melhor do que se preparar da melhor forma possível para você evitar de desperdiçar ele, até porque se você falhar no exame, você tem que pagar um novo exame, e eu vou explicar isso daqui a pouco também, tá? Mas nada melhor do que chegar bem preparado, tá bom? Vamos lá, aqui, eu não estou prestando atenção aqui nos comentários, tá? Eu vou fazer agora uma breve introdução aqui, falar sobre a estrutura da nossa semana. A gente já vai ter coisa prática aqui, por exemplo, revisão de conteúdos, tá? Vamos falar sobre o processo em si de certificação, e vocês já vão conhecer a agenda da semana toda em primeira mão, que só está sendo revelado agora, tá? Não quer dizer que, para além dessa agenda que a gente está colocando aqui para vocês, que não vai ter coisa nova também, não vai ter coisa adicional, tá? Mas vamos começar aqui. Então vamos lá. Para quem está caindo de paraquedas ou de repente, sei lá, entrou nesse mundo de OutSystems há pouco tempo, tá? Em resumo, né, poderia contar toda a minha história, quando eu fui para Portugal, tem gente que já conhece a minha história, mudei para lá, onde eu falo sobre a importância do inglês, onde eu falo sobre a importância de você realmente tentar botar OutSystems como prioridade, tá? Mas eu sou o Rafa OutSystems, eu sou MVP da plataforma, então um dos MVPs globais reconhecidos pela plataforma OutSystems, tá? No ano passado eu fui premiado para a área de Américas, como recebi o prêmio, o reconhecimento da OutSystems em termos de produção de conteúdo, tá? Para a nossa região, né? Como destaque aí na produção de conteúdos para a comunidade. Então, eu gosto de falar bastante disso, porque a gente dá uma tonelada de conteúdos gratuitos. Eu tenho cursos pagos, sim, mas eu não tenho só os cursos pagos. A gente dá muito conteúdo gratuito, então existe um trabalho de comunidade independente, né, da questão depois de vender um curso ou não vender, tá? Então, sou certificado expert da OutSystems, fundador da Digital Alquimia, uma consultoria OutSystems especializada nessa área, tá? A gente atua aqui com clientes do Brasil, Estados Unidos, Holanda, Canadá e mais, sei lá, 6 ou 7 países, tá? São 6 ou 7 países ao todo, tá? E fundador aí da Academia Rafa OutSystems, que é a nossa iniciativa, né, de cursos pagos
para quem quer aí acelerar na plataforma OutSystems, tá bom? Então poderia falar muito mais aqui, mas o objetivo hoje é ajudar vocês. Mas para quem, né, não me conhece, de repente, tá aí o Rafa. Não recebi meu troféuzinho ainda, meu troféuzinho tá chegando. O pessoal da OutSystems já informou. De repente, sei lá, talvez até na sexta-feira já mostra que o troféu super legal que a gente ganhou, que eu ganhei aqui em reconhecimento, tá bom? Vamos lá. Então, aula 1, tá? Aula 1. Que mais alto nível, depois eu vou entrar em detalhe, tá? Certificação, onde tirar, como tirar, para que serve, principais tipos, certificação, especialização, tá? Como é que funciona, qual que é a preparação recomendada e perguntas de exemplo. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ter na aula 1. Eu já vou avisar, eu gosto de falar muito, mas eu não vou conseguir fazer uma aula muito extensa, tá? Eu quero que essa aula seja um divisor de águas para vocês entenderem assim. Cara, gostei da linha que o Rafa tá levando, vou assistir a aula 2, vou assistir a aula 3, vou assistir a aula 4, tá? Então, a gente quer realmente só quem gosta, quem está comprometido para ficar aqui. Então, não vai ser uma aula extremamente extensa, mas eu quero que ela sirva aí com, né, que ela, enfim, desafie vocês aí a continuar, tá bom? Certificação, tá? Para que serve? Eu sei que parece, né? Poxa, Rafael, não quero citar aqui, vou explicar para que serve. Então, vamos lá. A certificação, né, como qualquer outra certificação, ela vai ter te dá um caráter, é como se ela te desse um carimbo, né, demonstrando que perante uma régua comum, né, de perguntas, de níveis de perguntas, tá? Perante uma régua comum de níveis de perguntas, tá? É aplicado um exame de uma forma também igual, né, para todas as pessoas, é aplicado um exame e esse exame você obtém uma nota, né, que vai te dar a certificação ou vai te dizer, olha, estude um pouco mais, volta da próxima vez, quem sabe você certifica, tá? Então, a certificação, ela é uma forma do mercado olhar, é um critério que o mercado olha para os profissionais e avalia os profissionais, tá? Então, assim, existem, por exemplo, no Brasil, tá? No Brasil, a minha empresa de consultoria não trabalha com empresas de área pública, tá? Mas eu sei do passado, por exemplo, que para contratações na área pública, empresas que trabalham com OutSystems, né? Na área de governo, por exemplo, tá? As empresas, para prestarem serviços, é muito comum que o profissional tenha que ter certificação. Porque como é uma entidade pública vai querer achar formas, o máximo possível de formas para cautelar e balizar e criar réguas em tudo, né? E uma delas por exemplo, você exigindo que todos os profissionais, se ganhou uma licitação, todos os profissionais vão ter que ter certificação. Tá? Então, é uma peculiaridade que eu acho que ainda existe na área de certificação, na área pública, para você que vai trabalhar para uma consultoria que, de repente, ganhou uma licitação, tá? Eu sei que isso ainda é algo bastante comum, talvez até seja obrigatório pelo Tribunal de Contas, alguma coisa assim. Não quero falar besteira, porque não é o nosso expertise em área pública, tá? Mas ela vai te dar um carimbo, em alguns casos, tá? Ela pode ser mesmo muito determinante para você ter uma vaga ou não ter, tá? Agora, tirando o chapéu da semana aqui, falando de campo de batalha, tá? Eu vou sempre procurar para minha empresa um profissional que tenha um bom equilíbrio de carimbos. Então, seja ele uma certificação, seja ele um badge de participação, né, um escudinho lá de participação na comunidade. Enfim, eu vou sempre privilegiar alguém que tenha um mix de carimbos, mais ou menos formais, tá? Mais combinado com experiência, com prática, tá? Seja ela a prática, Rafa, consegui um emprego, estou praticando, seja ela, Rafa, estou apaixonado por OutSystems, enquanto eu não consigo um emprego, eu vou fazer cursos, eu vou criar as minhas aplicações, eu vou criar lá uma aplicação para loja da minha tia, para, sei lá, para academia do meu primo, tá? Então, eu gosto sempre de privilegiar esse bem bolado, esse equilíbrio de experiência, tá?
com esses escudos, né? E a certificação é um deles, tá? Mas fato é que as empresas, quando estão recrutando, tá, acabam por olhar, tá? Acabam por olhar. Então, quer dizer que só quem tem certificação é empregado? Não. Tá? Eu já contratei várias pessoas que não têm certificação e vou continuar contratando várias pessoas que não têm certificação. Por quê? Porque o equilíbrio delas, o bem bolado delas, né, o mix, né, aquela combinação que ela tem ali, às vezes faz mais a diferença do que só ter a certificação, tá? Então, eu acho bastante importante, mas um conselho geral para você equilibre, tá? Com prática também, porque é aquela história de tirei a carteira de motorista, mas eu não dirijo faz um ano, né? Então, versus o que a gente via muito no passado aqui no Brasil, crianças com... Não estou dizendo que é para criança dirigir sem carteira de motorista, pelo amor de Deus, tá? Mas gente que não tinha 18 anos, mas já dirigia melhor do que, sem carteira de motorista, já dirigia melhor do que gente adulta, pessoas adultas com uma idade muito superior. Tá? Então, prática, tá? Vai te deixar bastante confortável perante uma entrevista. Por quê? Uma entrevista, o critério de certificação vai ser passou ou não passou. Concorda? Tá? Eu duvido, né? Assim, nunca ouvi ninguém me dizer que na entrevista perguntaram qual foi a nota que ele teve, até porque seria, né, assim, pô, bem intrusivo, né? Passou ou não passou, tá? Então, acredito muito no mix, tá? Em você ter essa combinação, tá? Alto nível aqui, como que funciona o processo, tá? Então, através de eu estou fazendo uma versão bem simplória aqui para vocês, tá? Mas em linhas gerais, tá, gente? Você escolhe uma certificação, qual você almeja, né, tirar, você almeja se certificar, tá? Então, através de um voucher que você ou compra no site da OutSystems, tá? E aí, os vouchers de certificação são cerca de $200, os vouchers de especialização são cerca de $100, tá? Então, ou você compra, às vezes tem sorteio, às vezes tem um curso que já traz um voucher embutido, tá? Todos os vouchers, independente de compra, sorteio, curso, vai ter sempre uma validade atribuída, então prestem bastante atenção nessa questão da validade, tá? Então, você foca numa certificação, adquire um voucher, seja ele um sorteio, né, ganhou, ou veio embutido num curso, ou comprou do seu bolso, tá? Começa já estudando o que a OutSystems indica aqui nesse site aqui, ó, tá? Que é o outsystems.com/certifications. Lá já tem vários guias para os vários tipos de certificação. Já vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então, começa a fazer compra o voucher, a gente não falou em agenda ainda, tá? Você comprou o voucher, tem ele ali, tá? Então, assim, você começa a fazer uma pré-preparação. Tá? O que é essa pré-preparação? Pelo menos olha essa documentação, que eu já vou entrar em detalhes daqui a pouco. Olha essa documentação lá, o que a OutSystems recomenda, enfim, como é que é o procedimento, como é que é o protocolo, tá? Para você se preparar, tá? Então, quando você disser assim, cara, eu tô bem confiante, tô numa fase legal, até porque certificação, tá? Você vai fazer um exame, você tem que estar com a cabeça boa. Então, assim, você não vai marcar um exame por uma fase onde você tem outros compromissos que vão te levar ao estresse, que vão te, enfim, né, te deixar, como a gente fala aqui no Brasil, pilhado, né? Estressado. Então, tente, eu sei que não dá para prever o futuro, mas tenta achar um momento aí legal para você fazer esse agendamento, tá? Fazendo o agendamento, aí você realmente se prepara ainda mais. Então, devora tudo que a OutSystems pediu e mais o que tiver disponível aí enfim, na internet, né, para você poder se preparar, tá? E aí você faz o exame, tá? Eu vou dar um overview aqui, mais ou menos, porque a gente vai entrar em detalhe na aula na aula número 2, tá? Eu vou dar um overview aqui, mais ou menos sobre esse executar o exame, tá? Mas basicamente, tá? Isso é feito com uma empresa externa, tá? Qualquer coisa de agendamento, reagendamento, isso é tudo com a OutSystems e essa empresa externa, tá? Então, existe uma empresa externa que vai te pedir para você se registrar no site deles. Você vai ter uma página que vai testar a tua conexão de internet, vai testar se você tem portas de rede abertas. Então, isso é tudo feito através de um software deles específico, tá? No dia do exame,
Você vai falar com um atendente ainda em inglês, ele vai fazer uma série de procedimentos no teu computador, como, por exemplo, vai fechar todos os teus programas, eles vão instalar uma aplicação no teu computador, vão fechar todos os teus programas para garantir que você não está colando, tá? Fora isso, tem uma série de verificações de segurança que eles vão fazer, tá? Você daí tem ali o tempo, que eu já vou falar daqui a pouco, você tem o tempo ali de 2 horas, salvo erro, tá? Para executar o exame e depois aquilo te dá uma nota de aprovado ou reprovado, tá? Amanhã, isso que eu expliquei aqui, amanhã, na aula número 2, tá? Na aula número 2, então amanhã não, na aula número 2, que você pode ver isso aqui de repente na quarta-feira, na aula número 2 você vai encontrar bem mais detalhe, eu vou fazer questão assim de realmente entrar bem a fundo de tudo que a gente lembra, porque não dá para decorar, como é uma coisa com alta segurança, a gente não pode gravar, né, o que acontece ali durante o exame, né? Mas a aula número 2 eu quero falar bastante, bem mais profundamente sobre essa questão do exame aqui. E como eu já fiz um vídeo falando sobre o negócio do fone de ouvido grande e fone de ouvido pequeno, e não quero também que o pessoal fique chateado comigo porque eu não dei essa dica já hoje. Por exemplo, por que um fone de grande e fone de ouvido pequeno é melhor do que um grande? Porque o fone de ouvido grande, acreditem, tá? No processo de certificação, no processo lá de preparação para começar a fazer o exame, quando você tiver com um atendente, ele vai te pedir para abrir o fone, tá? Deixa eu até pegar aqui. Meu fone tá bem judiadinho aqui, tá? Tá bem detonado, como se diz. Aquela de Portugal, foi um fone que eu comprei lá. E eles vão pedir para olhar aqui dentro dessa região aqui, ó, se não tem nada, se não tem nenhuma escuta, não tem. Então, assim, um negócio, se não tem uma câmera, o óculos, tá? Já tô dando, já tô liberando até mais dicas do que eu queria, tá? Amanhã eu vou liberar bem mais detalhes, mas até o óculos, tá? Eles pedem para ver, justamente porque eles têm um protocolo de segurança que eles têm que seguir para evitar o quê? Não vou dizer que é pirataria, né? Mas é que uma pessoa cole no exame, né? Tem o auxílio de uma outra pessoa. Então, existe uma série de protocolos ali que são seguidos e é muito legal você já acautelar vários deles, porque isso vai te tirar um peso enorme de nervosismo perdão, do atendente na hora do exame te pedindo para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. Tá? Então, isso vai ajudar muito, por isso que eu acho que é uma informação de muita importância para vocês. Tá? E acho que a grande novidade aí, e a própria Altissimus já reconheceu isso, da luta que eu particularmente tive, eu e meu time, né, que a gente teve aí nos últimos anos para realmente trazer mais coisas em português, como as certificações, tá? Da OutSystems, seja conteúdo, seja certificações. E agora vocês conseguem fazer em português, tá? Ele não vai ser ponta a ponta em português, mas já adianto para vocês que a prova já pode ser feita em português, ou seja, as perguntas que você vê, né, perguntas e respostas, já podem ser feitas em português. Né? O processo ponta a ponta ainda não está 100% em português. Mas vejam, tá? A gente está falando de anos aí da plataforma OutSystems, e que final de 2021 veio essa novidade, então isso é um grande marco para a nossa comunidade, para os países de língua portuguesa, tá? Porque realmente o inglês a gente sabe que ainda pode ser um desafio, então isso aqui já vai ajudar bastante a desbloquear as pessoas com o inglês, tá bom? Então vamos lá. Tipos e diferenças de exames, tá? Barra certificações, tá? Em 2021, antes de 2021, a plataforma tinha basicamente o que a gente chamava só de certificações, tá? No final de 2021 foi introduzido, não sei data específica, tá, gente? Mas foi introduzida a diferenciação entre certificação e especialização, tá? Talvez até seja remonte até bem mais antes da especialização, tá? Mas veio com mais força, mais estruturada, assim, foi mais amplamente divulgada no final de 2021, tá? Então, a certificação, tá? Quando a gente fala de certificação, existem 6 certificações hoje. Active Tech Lead, Ops Engineer, que é o antigo DevOps, né? São as pessoas que cuidam da infra de OutSystems. Quando eu falo infra, não é propriamente máquina, tá, gente? Mas é a parte de
orquestração, de lifetime, enfim, uma série de setups que são mais da parte de DevOps, tá? E o web, que tem depois as suas quebras entre associado, profissional e expert, tá? Então, reactive, aplicações reativas, o web, né? Que é a aplicação tradicional web, que ainda tem uma tonelada de aplicações dessas rodando, ainda tem uma tonelada de clientes fazendo aplicações web, traditional web, tá? Então, em termos de certificação, você tem esses branches aqui, essas linhas aqui, tá? Isso, já quero fazer uma chamada aqui de atenção, que é, sim, se você estiver confortável, porque vem uma pergunta agora, né? Faça a certificação de traditional. Rafa, já tem a de React, tem um voucher para fazer de traditional. Faça ou não faça? Na minha opinião, faz, porque ainda existe muita gente, tá? Traditional ainda tem muito cliente utilizando, muito cliente que vai continuar utilizando, muita aplicação para ser migrada, convertida, e não vai ser migrada e convertida de forma automática, tá? Então, a gente vai ver aceleradores por aí, mas o conhecimento de traditional ainda é um conhecimento muito, 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 muito valorizado, tá? A gente tem clientes nossos operando ainda fortemente com traditional. Então, se você tiver a oportunidade de fazer o exame de traditional, já tendo de reactive, por exemplo, tá? Vale a pena sim, tá? Então, vale apostar ainda em traditional, porque, como eu falei, vai demorar ainda muito tempo para desaparecer e você ter chances zero de entrar num projeto e alguém te pedir para trabalhar com traditional, tá? Então, até porque esse mercado de OutSystems é uma coisa louca, assim, profissional trabalha numa empresa, aí, pô, recebi uma proposta melhor, vou para lá, quero mudar de país, quero não sei o quê. Então, a gente não pode nem assumir que poxa, eu comecei a trabalhar com OutSystems num cliente novo, eles já começaram a criar Reactive. Cara, às vezes daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a um mês, você recebe uma mega proposta para trabalhar numa consultoria ou num outro cliente que tem toneladas de aplicações traditional. Então, ainda vale a pena apostar em traditional, porque não é uma coisa que se extinguiu, né? A gente vai ver, como eu já falei em outros conteúdos, tá? A gente vai ver o Reactive cada vez acelerando mais, tá? E o Traditional, ele sendo mesmo operado em manutenção e aplicações já pré-existentes, tá? Mas vale a pena ainda, tá bom? Vale a pena ainda se manter com Traditional. E especializações, né? Que é um ramo aqui. Um dos grandes diferenciais da especialização, que ela, salvo erro, tá? Acho que eu tenho praticamente certeza disso, todas elas vão exigir uma certificação. Então, ela tem um pré-requisito de certificação, tá? Eu não abri de delivery, eu acho, mas eu acho que praticamente, se não todas ou a maioria delas, tá? Sempre exigem uma certificação, tá? Mas eu tenho quase certeza que são todas, tá bom? Existe um quadrinho, até não consegui encontrar, existe um quadro que mostra uma árvore, uma ramificação, né? De onde você vai, para onde você vai, onde começa, tá? Mas eu tenho quase certeza que todas elas exigem como pré-requisito uma outra certificação. Tá? Então, isso é uma grande diferença da especialização, e ela é menos, eu não vou dizer exaustiva, porque eu não queria tirar a importância dela, mas ela, a leitura que eu faço é que ela não é tão pesada, tá? E que a OutSystems vai querer investir em aumentar muito esse leque de especializações, tá? Então, até porque o preço dela, tá? Pelo que eu consultei ainda no site, aí, quando estava preparando esse material, o preço dela é metade do preço de uma certificação. Então, certificação te dá o trajeto ali, né? Vamos dizer assim, meio que uma vertical da plataforma, tá? E as especializações, tá? Elas são realmente assim, né? Complementos, né? A esses trajetos, tá bom? Essa setinha que está aqui, ela ficou torta, mas basicamente o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Quando vocês vão lá em outsystems.com/certifications, é isso? E certifications, tá? Vocês vão encontrar uma série de quadrinhos desses aqui, tá? Essa setinha era para estar apontando para aqui, tá, gente? E nesses detalhes do exame, isso é muito legal você baixar, por quê? Porque ele vai te dar um arquivo zip, um arquivo compactado, ali um pacote, né? Com um PDF com perguntas de exemplo, tá? São vários em vários idiomas, tá? Então você vai ter agora várias pastinhas em vários idiomas, mas com perguntas de exemplo e com
o sheet, né, de exame ali, né, que é meio que um PDF, né, um PDF, um guia com várias informações importantes, informações essas que a gente vai debriefar agora, que a gente vai detalhar aqui para vocês, tá bom? Então, vale a pena, desculpa pelo erro da setinha que era para estar aqui em cima, mas vale a pena, né? Meu alvo é Reactive, então eu vou lá, vou baixar isso aqui. Isso aqui faz parte do pré-preparar, que eu falei para vocês lá, tá? Então, vale a pena baixar isso porque tem conteúdo de valor lá para vocês, tá? Como eu sei que muita gente baixa e não lê, a gente vai passar bem alto nível aqui por essa parte. Daqui a pouco a gente já vai ter revisão de perguntas de exemplo, tá? De novo, essa aula não vai ser uma aula gigantesca, não vai ser uma aula exaustiva, até porque chegando o mais rápido possível no final dessa aula, tá? Eu quero também abrir aqui para perguntas, né? Para a gente ver a galera do chat ali. E as perguntas de exemplo, eu quero a galera do chat também interagindo, dando ali a opção, né, A, B, C, 1, 2, 3, tá? Para a gente também brincar um pouquinho, tá? Mas agora, aquele Reactive Certification Sheet, tá? Desculpa pelo meu inglês, porque daí o sheet é uma palavra muito, muito difícil de você falar certo, porque ela se confunde com outra coisa, tá? Mas isso aqui é importante, tá? Isso aqui não tem outro significado. Pensa aqui como PDF, tá? Como PDF que vai te ajudar aí na certificação. Então vamos lá. Exame, tá? Pré-requisito, eles já falam. Para a certificação React, não há pré-requisito de certificação para tentar essa. Ok? Múltipla escolha, 50 perguntas. Opa, perdão. Múltipla escolha, 50 perguntas. 70% para você conseguir aprovação. Então, assim, sim, já vi gente ali que bateu na trave e não conseguiu passar, tá? Então, você tem que ter ali no mínimo 35 perguntas de acerto, né? Tá? Múltipla escolha, então, não tem pergunta com duas respostas certas, né? A não ser que seja, tipo, a escolha vai ser sempre única, né? Todas as acima estão corretas, ou somente a A está correta, tá? Então, múltipla escolha, tá? Não tem nada de redação, de escrever, dissertativa, né? Não tem nada disso, não tem nada prático, tá? Até porque você não pode abrir o estúdio, você não pode ter aberto nada ali no momento, então não tem nada prático, tá? 70%, ou seja, 35 questões, 2 horas, né, se necessário. Por que eles colocam se necessário? Se você acaba antes, separa antes e terminou, tá? Por que é super importante, né, você chegar bem preparado com os processos, os protocolos que a gente vai falar amanhã um pouco, tá? E que, de novo, eu não vou ter todos os protocolos, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, mas conto com o espírito de comunidade para a galera entrar e poder ajudar, tá? Por que os protocolos são importantes você se preparar? Porque isso vai te tirar um estresse gigante, né? E tempo até, tá? Porque essa régua de começou o exame / tempo ali não é muito bem certa, tá? Assim, de tipo, agora que todos os protocolos foram feitos, daí eu vou contar 2 horas, tá? Então, assim, já teve gente que disse assim, meu, não... De novo, tá? Não fui eu, tá? A gente viu pessoas relatarem, daí a gente diz, ó, fala com OutSystems e tal. Mas a gente já viu casos assim, perdi muito tempo, não chegou, eu acho que não deu 2 horas para eu fazer o exame. A preparação comeu um pouco do meu tempo real de execução do exame. Então, assim, quanto mais preparado você chegar lá para a hora, bota a internet no cabo, se possível, limpa a tua mesa, amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Assim, menos estresse você remove para você aproveitar melhor possível essas 2 horas aí, tá? Então, vale muito a pena vocês terem esse passo aí, porque a gente já viu muita gente extremamente frustrada porque não conseguiu. E um dos motivos foi não chegar ali preparado, ou chegar ali, tipo, aquele perder muito tempo, ficou nervoso, aquilo desequilibrou a pessoa, tá? E, gente, na hora do exame, o seu conhecimento, a concentração, o teu estado de espírito, ali, teu estado mental, né? Então, assim, é muito importante mesmo a preparação, tá? Já estou vendo gente agradecer aqui, né, pelo material. Provavelmente é porque a gente está conseguindo fazer aí já, sei lá, em meia hora de aula, a gente já está conseguindo trazer um conteúdo que talvez não tenha em outro lugar. Então, que bom que isso está ajudando, tá bom? Então, 50 perguntas, 70%, né, de acerto para passar, duração de 2 horas, tá? Tópicos do exame.
Isso aqui, gente, tá? Que eu estou mostrando para vocês, ele vem daqui, ó. Tá? Então não é uma coisa que só o Rafa tem, que está escondido, que o Rafa não mostra, que o Rafa não dá. Não, isso aqui está lá no site da OutSystems, tá? Nesse download que vocês vão fazer aqui. E depois eu vou enviar um e-mail também com vários desses links que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, para não ficar preocupado, tá? Que isso aqui depois vocês podem baixar até imprimir para vocês consultarem, tá? Tópicos de exame. Então, o exame, e todos eles acabam por ter uma divisão, né? Eles têm áreas de conhecimento que são abordadas, tá? Isso aqui é relativamente novo, tá, gente? Então, assim, mostra cada vez mais uma preocupação da OutSystems de também fornecer contexto e detalhe, né, de como se preparar, tá? Então, e uma forma de fazer isso é realmente você conhecer quais as áreas que são abordadas, e isso não tinha, assim, de outras vezes que eu consultei, tá? Eu acho que isso é relativamente recente, tá? E aí o recente, gente, pode ser dezembro, pode ser julho do ano passado, tá? Mas não tinha isso originalmente, isso acho que é uma evolução que eles colocaram justamente para deixar, né, ajudar vocês a se prepararem melhor, tá? Então vamos lá, categorias e tópicos, tá? Vou percorrer aqui as páginas. Então, aqui fala que no tópico /categorias, né, aplicativos Reactive em OutSystems, tem 7 perguntas que vão cair no exame. 2 sobre Client Variables, né, variáveis de cliente e Site Properties. 3 sobre ciclo de vida das telas, tá? Eu sei que tem coisa que está em inglês, mas eu gosto sempre que possível falar em português, né? Para a gente atingir o maior número de pessoas. Então, ciclo de vida das screens, ou das telas, ou dos ecrãs, como se fala em Portugal. 3 perguntas, tá? Aqui vai ficar um pouquinho menor, tá, gente? Mas eu acho que dá para ver ainda. E eu também vou falando aqui, esse material vocês podem baixar também, tá? Então, depuração e monitoramento, 2 perguntas. Tá? Modelagem de dados, tipos de dados e entidades, 4 perguntas. Relação entre dados, 2 perguntas. Tá? Agora eu vou fazer um gancho aqui, bem importante para aquilo que eu falei lá no começo, de que existem perguntas específicas e existem perguntas transversais, que vão se aplicar a vários tipos de exames. Tá? Modelagem de dados, é muito provável que as mesmas perguntas que caem às vezes no Reactive, tá, vão cair na modelagem de dados de um Traditional, vão cair na modelagem de dados de um Mobile, tá? Mobile tem modelagem específica dele, mas existe também modelagem de dados normal, vamos dizer assim, né? São as tabelas normais, tá? Que você vai encontrar lá no aplicativo mobile, tá? Então, aqui já quero fazer aquele gancho que vale a pena você participar da semana, independente da certificação que você vai tirar, porque várias áreas de conhecimento aqui, elas são transversais entre todos os exames técnicos, né? Por que eu estou dizendo técnico? Porque você vai ter exame ali que talvez sejam perguntas mais conceituais, tá? Mas tudo que é Reactive, Traditional, especialização de mobile, tá? Você vai ter sempre perguntas muito técnicas, tá bom? Então, modelagem de dados, 4 que fala sobre tipos de dados e entidades. E aí a gente já vai ter umas perguntas de simulação hoje sobre isso, tá? Depuração e monitoramento, acho que a gente já vai ter uma pergunta hoje sobre isso, para debriefar aqui, para explicar para vocês, tá? Relações entre dados, 2 perguntas. Obtenção de dados, né? Então, aggregate, consulta, o antigo query, o antigo que a gente chamava de query, né? Que agora é o aggregate, tá? Obtenção de dados. Então, ó, 6 perguntas sobre aggregates, né? Que é a ferramenta, o pedaço, o componente da plataforma que a gente utiliza para ir buscar dados, né, ao banco de dados, tá? E obtenção de dados de telas, 4 perguntas, tá? Lógica, tá? Isso aqui, ó, Client Actions, bem específico de Reactive. E também, você vai ter isso também no mobile. Isso no mobile. Client Actions, Server Actions, 2 perguntas. Validações de formulários, 4 perguntas. Fluxos lógicos e tratamento de exceção, 5 perguntas, tá? Design de interface do usuário, 12 perguntas, olha só, né? Widgets de tela, blocos e eventos, tá? 8 perguntas de widgets de tela, 4 perguntas sobre blocos de eventos, tá?
bastante peso aqui, né? Se você for ver, ó, 12 dessa área aqui, então era 10, 11, aqui tem 12, tá? Arquitetura e segurança, veja que pega um pouco leve aqui, né? Você tem 4 perguntas, né? Dependências modulares, que vai entrar um pouco na parte de arquitetura, né? Segurança baseada em roles, né? Que é o sistema, os roles, né? Uma tradução seria papéis, né? Que é o sistema de permissionamento que a plataforma tem. Tá? Então, também muito legal vocês saberem de antemão que tem perguntas nessa área aqui, tá? Para já fazer uma preparação, tá? Aí, ó, acabou. Então, as tabelas são, exatamente, a tabela aqui são essas as áreas, tá? Já ficaram conhecendo aqui. Falei já dos transversais, que era importante, né? Preparação, de novo, isso final daquele PDF da OutSystems, tá? A melhor maneira de se preparar para o exame é participar do Bootcamp, que é um treinamento oficial da OutSystems, tá? Ou seguir o caminho guiado online, tá? O que é o caminho guiado? Depois lá tem esse link do caminho guiado do Online Path, que são os cursos que a OutSystems tem lá no site deles, tá? Muitos deles ainda em inglês, felizmente já tem muita coisa sendo também transferida para português, tá? Se eu fosse um cara que, o Rafa que só quisesse, né, ter as pessoas nos meus cursos pagos e por aí vai, eu não iria colocar esse slide aqui, tá? Então, gente, tem outros conteúdos, tem lá no site da OutSystems, e que bom que vai ter em português, porque acredita, tá? A transformação da plataforma, eu quero que ela seja muito maior, né, do que eu consigo atingir só com os meus alunos, com os meus cursos. Então, existe, né, se meu objetivo fosse só esse de vender curso, tá, eu não falaria isso, tá? Então, que bom, vocês vão começar a ver mais conteúdos em português, tá? E ela recomenda, né, por exemplo, lá, você seguir alguns caminhos lá no site da OutSystems, né, que é o Guided, é o caminho guiado, né, que em inglês se chama Guided Path, tá? Para você poder estudar, tá bom? Bootcamp, né, daí que eles falam sobre o Bootcamp, que é um treinamento. Agora eu já não sei até como é que tá? Nós não damos Bootcamps oficiais da OutSystems ainda, tá? A gente tem treinamentos, né, mas são os nossos treinamentos, tá? Que são conhecidos pela OutSystems, tá? Mas não são os bootcamps no formato deles, tá? Então, eles indicam aqui, né? Por exemplo, o bootcamp relacionado, tá aqui tem o bootcamp da OutSystems. Aí você vai no site deles, encontra lá quando vai abrir turma e por aí vai, tá? Não, né? Os meus cursos não são os bootcamps, né, que a gente tem, que a OutSystems indica aqui, tá bom? Recursos online, tá? Aí depois, esse PDF aqui eu acho que eu cortei um pouquinho dele, tá? Porque depois tem vários links ali, mas isso no PDF que vocês vão ver lá, vão baixar, vai estar tudo lá completo. Então, aí eles, baseado nessa tabela desses critérios aqui, tá? São indicados vários conteúdos ali de conhecimento público, tá? Para vocês se prepararem para o exame, tá bom? Aí que continua aquele PDF que eu já falei lá na frente para vocês. A inscrição por exame pode ser feita na página de certificações OutSystems, né? Então aqui em Certification, faz a pré-inscrição, tá? Aí tem lá a coisa de comprar o exame, né? Como é que compra, como é que não compra, né? Se já ganhou o exame, né? Se você já ganhou um voucher para fazer o exame, aí vai ter um passo lá que você informa o código desse voucher para você fazer o exame, né? Então tem todo esse protocolo lá no site, né? Para você ou comprar um ou utilizar um que você ganhou, tá? Para fazer o que eles chamam de pré-inscrição, tá? Você vai agendar lá por uma data específica, aí o rito, né, começa, sei lá, com a Proctor.io ou agora já não sei se tem uma outra empresa, Prometric, Proctor.io, tinha umas 2 empresas que faziam esse processo, mas aí segue, né, você vai se inscrever numa página de um terceiro, que é de uma outra empresa, tá? Para começar a fazer esse trâmite de agendamento, né? Algumas informações bastante importantes aqui para vocês, tá? Reagendamento de exame, em até 48 horas antes da data marcada do exame, basta acessar a página de certificação e selecionar Reschedule, né, reprogramar ao lado do exame em questão, tá? Menos de 48 horas antes do exame, não é possível reagendá-lo. Então, de novo, esse processo é todo com OutSystems, tá? Então, você tem que fazer o exame ou perderá a tentativa, tá? Você pode reagendar o exame gratuitamente até 15 dias antes da data original do exame. Ao reagendar o exame entre 14 dias da data original e as 48 horas que antecedem ali, né? Já tem uma taxa, né, uma espécie de uma multa ali de $25, né? Que daí de acordo com o exame, né? Pode representar ali, por exemplo, 25% de um exame, tá? Mas então vale a pena você saber assim da remarcação, né?
de quando pode e não pode, quando pode e não pode, com ou sem multa. Tá? Então, uma informação importante aí para vocês conhecerem também, tá bom? Legal. Agora, fazendo o exame, tá? O exame também está disponível, também está disponível online. Quando fala que também está disponível online, na verdade tem um gancho aqui mais para frente, tá? Mas você pode fazer o exame quando quiser sem se deslocar, tá? Isso é a principal maneira que a gente encontra de fazer o exame, tá bom? Os exames são supervisionados por uma empresa terceirizada que garante a integridade dos seus ambientes físicos e virtuais e monitora o exame para garantir sua realização justa e honesta, tá? Você pode encontrar tudo sobre os exames online no guia do usuário da Prometric, que é a empresa que faz o exame, que executa ele mesmo, tá? Observe que para exames online, o suporte do fiscal Proctor, que é uma pessoa que vai falar com você, está disponível apenas em inglês. Mas amanhã a gente vai dar uma dica para vocês super importante que pode ajudar a chegar no meio caminho aí nessa questão ainda do começo do exame ser feito, né? A conversa, o protocolo ser feito em inglês, tá? Se você selecionar um idioma diferente do inglês para o exame, isso se refere exclusivamente ao conteúdo do exame. Portanto, ainda é importante que você tenha um certo nível de proficiência no inglês para poder se comunicar com o fiscal durante a preparação do exame ou se precisar de ajuda. O exame também está disponível em centros de teste. Então, tem centros de teste físicos, ou seja, onde você vai realmente se desloca, vai lá e faz o exame. Tá? Ao se inscrever para o exame, você pode verificar os centros de testes mais próximos de você. Eu acho que tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, salvo erro aqui no Brasil. Encontrar uma data disponível. Por ser físico, é muito provável que ele tenha uma agenda mais apertada. Tá? Esta é a experiência mais completa, já que você estará num ambiente totalmente preparado para realizar o exame com o apoio de uma equipe no seu idioma local, né? Então, assim, é uma alternativa, né? Vale a pena, quando você for fazer o agendamento lá, ver, né, se existe, se é um dos locais, é uma coisa execuível para você, se você mora perto, ou se você, sei lá, a tua empresa é lá, às vezes a tua empresa de repente poderia te ajudar a pagar o voo, pagar a logística para você ir lá e fazer o exame. Então, explore essas opções, tá? Explore essas opções. Se você já morar numa cidade dessas ou muito próximo, que você não vai ter que desembolsar para fazer o exame físico, tá? Vale a pena olhar e pelo menos selecionar lá para ver se tem a disponibilidade, tá? Para ver se tem no local, porque isso vai te permitir, como eles falam bem ali, uma experiência ponta a ponta em português, tá? Então, pode ser um diferencial para quem tem dificuldade com inglês, tá? Taxa de exame, você concorda em pagar a taxa de exame certificado durante o processo de inscrição. Essa taxa será cobrada durante o processo de inscrição. Você não poderá prosseguir até que o pagamento seja concluído. Então, a taxa, né, são aqueles $200 para certificação ou $100 para especialização, tá? Não compare... Ou se você ganhou, né, um exame, tá? Obviamente, se você ganhou o exame, você não vai lá e pede para ser reembolsado, né? Porque ninguém vai te dar $200 por um voucher que você ganhou, tá? Mas se você pagou, tá? Já fica sabendo ali que você só consegue se inscrever depois do pagamento confirmado, tá bom? Não comparecimento, se você não conseguir fazer o exame antes da data de validade, você ainda será cobrado pelo exame, então não tem mesmo jeito, tá? Assim, perdeu, não reagendou, enfim, tá, gente? Não tem muito por onde pegar, tá? Você realmente perde, por isso que é bom se preparar, né? E saber o que vai acontecer ali no dia, tá bom? Repetição do exame, se você falhar no exame, poderá se inscrever novamente para o novo, pagando a taxa normal do exame. Para se inscrever para uma nova tentativa, cadastre por meio de nossa página de certificação, tá? Se encontrar alguma dificuldade, tem esse e-mail de contato, training@outsystems.com. Então, tudo que for relacionado com exames de certificação, tá? Dúvidas, tá? Enviem para esse e-mail. Mas eu tenho que mandar por inglês ou português, tá? Se conseguirem mandar por inglês, mandem em inglês, tá? Se
só conseguirem mandar em português, entre não mandar e enviar em português, e talvez demorar um pouco mais a resposta, tá? Porque pode ser que caia na mão de um atendente que seja em inglês, tá? Mas assim, eu duvido que alguém vai fazer, a OutSystems simplesmente não vai olhar para aquilo e não vai dar resposta para vocês, tá? Então, pode ser que demore um pouco mais, porque ela é uma empresa global e vocês vão ver cada vez mais, né, a questão do inglês presente, mas a gente sabe que na essência ainda, né, tem muita gente trabalhando no time da OutSystems, brasileiros e portugueses, principalmente portugueses, né, e que com certeza, né, vão olhar para ali e vão responder mesmo sendo em português, tá? Então não se acanhem, tá? Por favor, não coloquem esse bloqueio na cabeça de vocês de não conseguir, né? Nem que isso daí, pô, não vou enviar porque eu queria mandar ainda, então pede pro primo que escreve em inglês, tá? Não tem problema, mas não percam, não deixem de resolver um problema às vezes e desperdiçar um voucher, tá? Então, fica essa dica, super dica para vocês aí de utilizar, use e abusa desse meio do training, né? Óbvio, chega lá com uma pergunta estruturada, porque quanto mais estruturada tiver a pergunta, mais fácil vai ser deles ajudarem vocês, tá? Versão da certificação, agora a certificação acaba por ter, né? Você acaba por ser certificado numa versão específica da plataforma. Então, quando você fizer a certificação, você vai ficar, sei lá, certificado em Reactive na versão 11, tá? Então, fica associado à versão principal, nunca vai ser uma coisa genérica, a associação, a certificação Reactive, ou nem micro, né? Eu sou certificado na Reactive 11.5.32, tá? Não, é 11, tá? É 12. Então, no caso aqui seria 11, né? Mas tendo uma nova versão, né? Vai ser sempre daquela versão específica, tá bom? Se desejar obter a certificação na versão mais recente, você precisa ser aprovado no exame dessa versão, tá bom? Então, aqui, de novo, tá? Esse PDF aqui, esse arquivo aqui, né? Isso está tudo público lá no site da OutSystems, tá? Então, não é uma coisa que o Rafa está escondendo aqui, que isso é uma coisa que só eu tenho acesso e por aí vai. Então, já ficam aí a conhecer, tá? E aí, agora a gente já vai começar aqui a entrar nas perguntas de exemplo, tá? Vamos passar bem por alto aqui no que a gente chama de perguntas de simulado ou perguntas de exemplo, tá? E eu vou misturar um pouco aqui, tá? Durante a semana a gente vai fazer isso, misturar tanto perguntas de exemplo que vem no pacote que a OutSystems disponibiliza, de novo, né, junto com aquele PDF que eu falei agora há pouco, tá? Como também perguntas que a gente tem em simulados nossos, em simulados das nossas academias, tá? Então, eu vou procurar fazer sempre esse bem bolado aqui de perguntas, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho do que tem em simulados nossos, que tem em simulados da OutSystems, tá bom? Então, uma excelente forma de se preparar é realmente, né, você utilizar esses simulados, além de tudo que a OutSystems já deu, né? E que a gente também disponibiliza aí como academia, tá? Você utilizar esses simulados, tá? Como um preparatório para você poder fazer isso com o teu estúdio aberto, que é uma coisa que a gente vai brincar um pouquinho aqui agora, tá? Até para poder debriefar, até para poder abrir e detalhar algumas perguntas dessas aqui. Então, aproveitem para fazer os simulados com o estúdio aberto, experimentando, testando e por aí vai. Por quê? Porque lá no exame, como vocês devem imaginar, não tem estúdio aberto, não tem essa, tá? Eles vão fechar tudo e você vai ficar só com a telinha lá do exame, mais nada, tá? Então, aproveita, né? O preparar é isso aqui, tá? Estudar, praticar, rever aquela tabelinha de áreas, né? Estuda, né? Garante que pelo menos você estuda, faz um exercício, vê um simulado, né? Que atue ou que ataque, né? Pelo menos aquelas áreas que tem lá do React, tá? E de novo, isso aqui, o que a gente vai trazer durante a semana, a gente vai encontrar várias perguntas que vão cair, são perguntas que também vão se aplicar a outros exames para além do React, tá bom? Então vamos lá e aí eu queria combinar um rito aqui com vocês agora, tá? Para a gente tornar a live um pouquinho mais um pouquinho mais dinâmica, perdão, um pouquinho mais dinâmica aqui. Eu vi com um comentário que o pessoal falou ali sobre a minha pronúncia do shit, né? Então vamos lá. Para tornar um pouquinho mais dinâmica aqui a nossa live, tá? Eu vou pedir para vocês o quê? Tá? A cada pergunta, vocês podem ir escrevendo ali, né? O que acham que é a resposta certa, né? Mas a gente vai procurar passar por
por todas as respostas possíveis, né? E brincar um pouquinho também abrindo o estúdio, porque é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem. Mas, quando vocês verem aqui, escreve aqui nos comentários da live, tá? Qual que é a resposta que vocês acham que é a certa, tá? Vai vir agora aqui, isso aqui ainda não é uma pergunta, tá? É só um exemplo, então vou dar aqui uma pergunta agora. Então, essa aqui é uma pergunta de exemplo, eu coloquei aqui, tá? OutSystems número 1, então foi uma das perguntas que vem lá do simulado da OutSystems, tá? Qual das seguintes declarações é verdadeira, tá? Então, já vou aproveitar aqui para falar. Se vai ter perguntas que são qual dessas é verdadeira, qual é a mais correta, qual dessas é falsa, assinale a que mais se adequa, né? Então, vai ter esse misto de qual é verdadeira, qual é a falsa, qual a mais completa, qual a mais correta. Vai ter perguntas que você vai ter, tipo, a 1, 2 e 3 são certas, então a resposta é a 4, que é todas as acima, todas as abaixo, tá? Então, se preparem para esse tipo de pergunta e prestem bastante atenção no qual é verdadeira, qual não é verdadeira, qual é falsa, qual não é falsa, tá? Então, essa daqui, tá? Qual das seguintes declarações é verdadeira, tá? Um Entity Identifier deve ser do tipo long integer, então deve ser do tipo long integer. Um Entity Identifier deve ser definido como autonumber, deve ser, né? O Entity Identifier pode ser apenas um único atributo. Um Entity Identifier é criado automaticamente e não pode ser modificado, tá? Então a galera vai colocando aí eu tenho a minha colinha aqui, vai colocando aí na live. O long integer da plataforma, tá? O Rui colocou até aqui, existe em OutSystems, ela tem o conceito dela, porque lembra que ela vai poder ter aplicação em Oracle e .NET. E Oracle, perdão, e SQL Server, tá? Por exemplo. E aí, no estúdio, ela vai ter sempre um nome genérico, tá? Então, o long integer dela vai se conectar a um tipo de dado no SQL Server e um tipo de dados no Oracle, tá? Que podem ter ali precisões diferentes. Aí ela, quando a gente fala em design time, quando você está programando lá, ela vai te dar essa nomenclatura de long integer, tá bom? Então lá, C, D, tá? Então, agora eu vou me arriscar um pouquinho aqui. Eu vou botar a tela do estúdio aqui, tá? E aí a gente meio que vai testar as perguntas que a gente fez, tá? Então vamos lá. Vai ficar um pouquinho mais extenso aqui, mas eu quero fazer essa brincadeira com vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui e remover. Remove from stream. Beleza. Agora foi. Tá. Vai ficar meio pequeno aqui, mas eu vou tentar falar para vocês para a gente fazer o bate-volta aqui, tá? Então vamos lá. Um Entity Identifier deve ser do tipo long integer. Então, deve ser, tem que ser, obrigatório ser, né? Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma tabela, tá? Vou colocar um campo. Tá? Tô fazendo bem pequenininho. Eu vou tentar melhorar isso aqui para a próxima, tá? De zoom, tá, gente? É para melhorar o zoom aqui da live, mas... Então, Entity Identifier, tá? Ele, no caso aqui, ele está como long integer. Ele deve ser. Então, se eu mudar aqui, ele não vai deixar para outro. Opa, ele deixa integer. Então, significa que deve ser, não. Ele pode ser long integer ou um integer. Tá? Então, essa daqui, a princípio, não está batendo, né? Não é uma resposta correta, tá? O Entity Identifier deve ser definido como autonumber, tá? Então, vamos lá. Se eu tirar aqui o autonumber, no, ele quebrou aqui a minha plataforma, ele deu uma indicação já de erro? Não. Então, significa que eu posso ter um Entity Identifier sem ser autonumber. Tá? Ela não quebrou aqui para mim. O Entity Identifier pode ser apenas um único atributo. Tá? Então, deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um atributo, o ID, e eu tenho esse outro atributo aqui. Eu consigo colocar ele como Entity Identifier, esse outro aqui? Não. Se eu mudar de um para o outro perde. Então, eu consigo só manter um Entity Identifier na plataforma. Não quer dizer que você não consiga fazer chaves compostas, mas controladas por vocês. Quando a gente fala de um que vai ser
auto-number, entity identifier da plataforma, tá? Vejam que se eu mudo para um, eu não consigo selecionar dois campos e dizer que eles vão ser ambos entity identifier, tá? Então, já fica aqui uma dica para vocês, tá? Então, a resposta C, né, que está aqui, pode ser apenas um único atributo? Sim, parece até agora que eu só posso ter aqui um único atributo com entity identifier, tá? E a resposta D, um entity identifier é criado automaticamente e não pode ser modificado, tá? Ele é criado automaticamente, perfeito, mas eu posso modificar ele, eu posso setar um outro campo como entity identifier, tá? E tá tudo bem. Óbvio, vai entrar aqui nuances daí de já tinha dados na tabela, não tinha dados e por aí vai, mas a pergunta aqui ela é muito explícita nesse ponto aqui, tá? Então, ali ele não pode ser modificado, não. Ele é criado automaticamente, mas pode ser modificado, tá? Então, segundo a minha colinha que eu já tinha aqui, tá? A primeira aqui seria a resposta C, tá? Então, quem tem aqui respondeu a C, né? Acertou aqui segundo, né? O gabarito ali da OutSystems, tá? Então, beleza. E aí, fazendo essa primeira pergunta aqui, eu já queria fazer o gancho aqui. A gente vai procurar fazer o máximo possível de perguntas daí durante a nossa jornada de certificação OutSystems nesses mesmos moldes aqui, tá? Então, eu vi que bastante gente colocou C. Vamos para uma outra pergunta aqui, tá? Nós temos aqui cerca de 6 perguntas que eu vou fazer hoje. Depois, durante a semana, a gente vai fazer mais, conforme eu já prometi, tá bom? Pergunta de exemplo, tá? Essa também é da OutSystems, tá? Aqui vai ficar bem pequeno, tá? Mas basicamente eu tenho um aggregate aqui com 2 agrupadores, tá? Como é que eles chamam aqui? Eles chamam de atributos de agregação, tá? Então, eu tenho uma consulta base de dados aqui que tem uma tabela vinculada, só que essa tabela no aggregate, né? Ele está fazendo um group by label e um count por ID. Então, ele tem lá, né, as funções agregadoras do aggregate, né, para você juntar, somar, contar, né? Ele tem nessa tabela aqui um group by por label e um count por ID, tá? E daí as respostas que ele coloca aqui, tá? Então, opção A, os 2 atributos de agregação shipping, desculpa. A imagem abaixo mostra um aggregate. Quais serão os atributos do registro getOrdersShippingState.list.current. Então, o que vai ser retornado em estrutura de dados ali, tá? Os 2 atributos de agregação, shipping state e count, né, que é um group by de label, né, e um count de ID. Os 2 atributos de agregação, shipping state, count, e todos os atributos da entity utilizada como source. 6 atributos correspondentes às 6 colunas visíveis no aggregate. Shipping state, count, né? Description, due date, created on priority, tá? Os 2 atributos de agregação, shipping state e count, e as colunas usadas para calcular esses valores, tá? Então, que seria aqui mais umas 2 colunas, tá? Então, são essas outras opções que ele tem aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui uma espécie, tá, de... Perdão, eu vou fazer aqui vou tentar simular essa query, apesar de eu não fazer a tabela completa, tá? Então vai ser um aggregate chamado getOrdersShippingState, com uma tabela order, que tem, eu vou ter aqui o label do state e o count por ID, tá? Beleza, então vamos lá. É uma brincadeira aqui, vou aproveitar até mesmo a query aqui, tá? Orders, tá? Então vamos lá. Eu vou ter aqui a order status, deixa eu ver aqui, shipping state, order, deixa eu só mudar ele para cá, shipping state, tá? Que seriam, por exemplo, o status, né, de envio, enviado, pendente de envio, por aí vai, o ID eu já tenho, tá? Eu vou colocar umas 2 ou 3 colunas aqui, descrição e criado em. Então, description. Por que eu estou fazendo isso aqui assim?
justamente para estimular vocês a criarem, a fazer isso com o estúdio aberto, fazer essa experimentação com o estúdio aberto, tá? Então, galera aí, tem bastante A aqui que eu estou vendo, alguns Ds, alguns Cs, tá? Então, a galera está colocando aqui. Beleza. Não vou criar todas as colunas aqui, mas eu poderia criar a order, né? Order number, order ID, enfim, tá? Então, vou criar uma versão simplificada aqui, tá? Do tipo texto, description, beleza. Agora eu vou vir aqui numa tela, vou fazer um fetch from database. Aqui vai ser minha order. Legal. Show. E eu vou simular mais ou menos, então, até antes de simular, né? Se eu pegar aqui um objeto de tela, vou arrastar para aqui, por exemplo, uma expression, tá? Quando eu arrastei a expression para aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo, gente, só fazer algum zoom. Não vou conseguir fazer zoom aqui. Para a próxima aqui eu já melhoro um pouquinho isso aqui do tamanho para a gente melhorar, tá? Para ficar mais visível para vocês. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu arrastei uma expressão para a tela e agora eu vou ver o que está sendo retornado aqui, tá? Deixa eu ver se eu não queria me arriscar a fazer uma tecla aqui e derrubar a live, sei lá. Mas eu vou vir mais preparado para a próxima, tá bom? Então, se eu vier aqui no retorno agora, no current, né, que é mais ou menos como ele fala aqui, ó, tal.list.current, né? O que ele está me retornando? Está me retornando orders com todos os atributos dela. Então, beleza. Sem aqueles funções de agregar, está me retornando a tabela normal, como a gente vê em 90% das vezes, né? Todos os campinhos ali prontinhos para você utilizar, tá? Agora, se eu pegar essa orders aqui e começar a fazer aquelas funções de agregação, então, shipping state, clica com o direito, agrupar, ID, clica com o direito, count, agora vai ficar mais ou menos parecido com o que a gente viu lá na tela, tá? Eu até vou fazer o seguinte aqui, ó, para melhorar bem para vocês, porque eu não tenho que aparecer aqui. Aqui, acho que já aumentou um pouquinho, já melhorou um pouco. Tá? Então, aqui, agora, tá? Eu já tenho uma coisa parecida com o que eu tenho lá, ó. O group de label e o count de ID, tá? O group de label e o count do shipping state, né? E o count de ID. Se eu voltar lá na minha tela, agora eu vou ver. Bom, se ele disse que era para... Se o teste, a pergunta é o que vai vir no current lá, né? O que vai vir no detalhe agora? List. Current. Então, ele está me trazendo o quê? Só o count e o shipping state. Somente duas colunas aqui, que são as duas colunas agregadas, ou seja, todas as outras colunas que tem nessa tabela, mas que não fazem parte de agregação lá, tá? Elas não são exibidas. Então, a resposta A diz isso, shipping state e count. As outras dizem, vai retornar o shipping state count e todos os atributos da entidade utilizada como source. Retornou eles? Não retornou. Resposta C, 6 atributos correspondentes às 6 colunas visíveis no aggregate. Retornou 6 colunas? Não. Resposta número D, os 2 atributos de agregação shipping, state e count e as colunas usadas para calcular esses valores. Tá? Retornou eles, daí as colunas usadas para calcular? Não retornou também. Tá? Então significa o quê? Que a resposta é a versão A. Tá? É a versão A, perdão. A resposta é a versão A aqui, tá bom? Então, isso já ajudou. Enfim, essa daqui seria a resposta A de novo, mais uma pergunta aqui da OutSystems, tá? Do simulado da OutSystems, tá bom? Então, vamos lá. A outra pergunta aqui, que a gente vai ver agora, no aggregate abaixo, os pedidos, orders, são obtidos com seus funcionários encarregados, que é o employees ali, né, como se fala. Qual das seguintes opções é a correta? Tá? Então, aqui a gente tem uma opção que é o aggregate retorna apenas orders com priority status employee. Né? Essa pergunta aqui ela vai se relacionar com o quê? Com join, né? Que o join, ele nada mais é, para quem, né, de repente ainda é novo com isso, ele nada mais é do que um cruzamento entre tabelas de base de dados, tá? E você tem vários tipos de cruzamento que você pode fazer para você trazer, por exemplo, dados
que estiverem preenchidos na tabela A, mas que não estão na B, somente que estão preenchidos na tabela A e na tabela B. Então, ele vai te permitir ali você fazer cruzamentos, né? E meio que colocar lógica na tua consulta para você obter a lista de informação necessária para você. Então, na plataforma, né, quando a gente vai para High Code, para uma linguagem normal, você vai ver isso como inner join, left join, outer join, né? Tem várias opções lá e também varia um pouco daí de SQL para Oracle, né? Enfim, mas aqui na plataforma vai ser sempre uma coisa muito visual. Então você vai ver, eu estou cruzando a tabela A com a tabela B, né? E daí o meu join que eu vou configurar é com ou sem a tabela B, dados, né? Equivalentes, né, ou registros casados, ou somente com, né, tem uma outra opção ali, daí teria que abrir ali para ver para vocês, né? Então, assim, ele vai te dar ali essas opções, mas de uma forma mais tipo assim, com ou sem a tabela da direita. Então, vai ser sempre esse cruzamento, quando a gente fala de aggregate, tá? Vai ser sempre esse cruzamento aqui, e essa pergunta lida com isso. Então, o aggregate retorna apenas orders com priority status employee. Então, vamos ver aqui. Primeiro cruzamento que eu tenho é orders with or without, ou seja, com ou sem employee. Então, se é com ou sem, aqui ele diz que retorna apenas com, tá? Do jeito que está aqui, significa que ele vai poder retornar orders sem employee. Então, a princípio, essa daqui não está batendo, tá? A gente até pode ver outra, vai retornar somente com priority, tá certo? Somente com status, tá certo? Só que diz que somente com employee também do lado direito, mas não é. Ela está deixando aqui fazer with or without, ou seja, em português é com ou sem, tá? A opção B, tá? Então, a princípio não é essa daqui, porque ele mata nesse ponto aqui, tá? Aí uma dica que eu já vou dar para vocês não podem levar, pelo menos a última vez que eu fiz exame, tá? Não pode levar papel, tá? Vocês vão ter lá na plataforma um marcador lá para você colocar tipo assim, essa daqui eu fiquei em dúvida. E depois você revisar no final. Porque, a princípio, tá, gente? Vocês não podem levar papel e caneta para ficar botando assim, 4 eu tenho que voltar e rever depois, porque eu estou indeciso, tá? Então, tem os marcadores na própria plataforma, tá? Para você poder voltar e depois ver o que você não teve certeza para você revisar, tá? Então, isso é uma dica importante para vocês também, tá? Vamos para essa aqui, a princípio não é, tá? Então, beleza. Vamos agora para outra opção, né? O aggregate retorna orders sem employee e sem status, tá? Sem employee, beleza, porque pode ser com ou sem, tá? E aí, sem status aqui. Status, ele está dizendo que é só com status, então é only with, order com status. Então, essa daqui, a princípio, também não está certa, tá? Tem uma galera dizendo aqui, né, que é a letra D, mas vamos lá. Vamos para C. Deixa eu ver aqui. O aggregate retorna orders com status e pelo menos um employee, tá? Não tem essa, ele não tem essa inteligência aqui, tá? Nessa query, tá? Então não vai bater, tá? Porque aqui pode with or without significa que pode ter nenhum employee, tá? Então, essa aqui é uma pergunta pegadinha, tá? Ó, essa aqui pode te levar à dúvida, assim, com ou sem, né? With or without, pelo menos um. With or without, então talvez... Não, with or without é com zero ou nenhum employee, tá? Então, aqui, pelo que ele fala, tem que ter pelo menos um employee, tá? E a query não está dizendo isso. E a resposta D, o aggregate retorna orders com priority e com 0 ou mais employees, tá? Então, ele retorna com priority, então, with priority, legal, então, é um com, né? Obrigatoriamente tem que ter prioridade configurada, tem que ter o cruzamento com prioridade, e com 0 ou mais employees, então, 0 ou mais é com ou sem. Então, a resposta é a resposta D, segundo minha colinha aqui também, né? Quem respondeu D pode ficar super feliz aí. Façam isso com o tempo, esse exercício mesmo, o que a gente chama de debriefing, né? Desconstruir a pergunta, tá?
Façam isso quando vocês têm tempo, porque depois no dia do exame são as 2 horas e não tem jeito, tá? Pode ser amigo do Rafa, pode ser sobrinho do Paulo Rosado, não tem jeito, vai ser as 2 horas e acabou, tá bom? Paulo também, Paulo acertou 2, parabéns, já, assim, é isso, tá? Tem que ficar bastante preocupado quando a gente tiver assim, eu tô no 0, né? Pô, não sei nada, cara, tô errando tudo, então significa que tem que fazer um trabalho de base melhor, tá? Vamos agora para 3 perguntas dos simulados das nossas academias, tá? E aqui eu escondi só ali, né? Mas a gente vai colocar A, B, C e D, tá? Mas aqui são perguntas, né, que a gente tem nas nossas academias, nos nossos simulados, tá? Então também é um conteúdo legal aí para vocês se prepararem, tá bom? Módulo A possui as telas que o usuário interage. Ele usa uma action do módulo B. Como é possível usar o recurso do debug nessa action do módulo B? Então, uma pergunta sobre depuração, tá? Que fala sobre encadeamento de módulos, né? Quando você está fazendo a depuração, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai depurar uma ação no módulo B, sendo que ela, na verdade, ela é chamada e consumida no módulo A, tá? Então, essa é a pergunta que está se colocando aqui. Eu não vou pular lá para o estúdio, porque teria que criar uma aplicação e fazer e tal. Essa pergunta, por exemplo, o ideal é você estudar a documentação e experimentar, tá? Então, como é que faz isso daqui, né? Depuro uma ação que está no módulo B, sendo que eu chamo ela no módulo A, né? A resposta A, criando um breakpoint em A e B, tá? Resposta B, criando um breakpoint em B, tá? Não é possível depurar ou debugar um módulo a partir de outro, tá? Resposta C. Resposta D, tá? Criando um breakpoint na action A desejada e em B, criando um breakpoint na action desejada no módulo B e definindo como módulo de entrada ou entry module, tá? E aqui é legal ser o termo em inglês, porque no estúdio isso não é traduzido, tá? Então, definindo o entry module como módulo A. Então, tem um módulo de entrada de depuração, é o A, mas o breakpoint está em B, tá? Aí coloca aí, tá, pessoal? Resposta A, B, C e D. O que vocês acham que é a resposta certa aqui? Aí, alguns Bs, chovendo D. E eu aproveito para perguntar, para além da certificação, né? Vamos pensar aqui em campo de batalha. Quem aqui que já trabalha com a plataforma há algum tempo, que já quebrou a cabeça tentando fazer isso, daí depois teve que ir lá ver a documentação e ler para descobrir que achava que era de um jeito, mas era de outro. É conhecimento, tá, gente? A plataforma já está muito extensa, tem muita coisa, então é normal que a gente até tenha dificuldade em se atualizar com tudo que aparece, né? E às vezes é assim, ó, a gente trabalha num cliente específico, num projeto, um ano, e você não é exposto a outras coisas. Então, eu acho que é bem legal vocês procurarem, buscarem conteúdo para ampliar isso. Então, poxa, trabalha só com traditional, vou estudar um pouco sobre React, vou estudar um pouco sobre mobile, né? Vou praticar, procurem, né, conhecer um pouco de cada coisa, porque isso vai diferenciar vocês num próximo projeto, isso vai diferenciar vocês numa entrevista, tá? E é assim mesmo, tá? Processo, você vai tendo, às vezes você passa 2 anos sem ter contato com um projeto final, né, em mobile, sei lá. Às vezes você vai pegar o primeiro projeto, ele já é em mobile. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, né, procurem estar atualizados, procurem beber de conhecimento para conhecer as várias áreas da plataforma, tá? Então, a resposta aqui, tá, gente? Eu já vou falar aqui para vocês, é a resposta D, que é criando um breakpoint, tá? Lá no módulo B, mas iniciando a depuração com o módulo A como módulo de entrada. Então, o que você vai dizer para o depurador? A depuração ela vai começar numa tela, provavelmente, tá? Uma tela do módulo A, que chama lá depois, né, o módulo B, só que o breakpoint, o que eu quero ver, o que eu quero depurar,
tá lá dentro do módulo B. Então, a resposta certa é através de um entry module A, então você vai montar o módulo A, que é o pai, né? Como um módulo de entrada de depuração, né? De começo de depuração, tá? Mas o breakpoint você vai colocar no B, tá? Então, assim que você vai fazer depuração de um para o outro, tá bom? A outra pergunta aqui é qual tipo de dados não é possível atribuir a um site property, tá? Então, esse aqui a gente até pode mudar lá para o estúdio para a gente ver, porque é bem fácil da gente simular, tá? Integer, text, record e datetime. Qual que é o tipo de dado que você não consegue atribuir a uma site property? Ou seja, você não consegue ter uma site property do tipo integer, text, record ou datetime. Então, vamos lá para o estúdio, ou lá na aba data, site properties, botão direito, criar uma site property. Site property 1. Quais os tipos de dados que eu tenho nela? Texto. Texto tem, beleza. Inteiro. Inteiro tem. Legal. Datetime. Datetime tem. Legal. Record. Não tem record. Você tem até os identifiers aqui, né? Mas você não tem, por exemplo, o record. Então, o que não é possível atribuir a um site property é o record, que é o C. Então, a resposta aqui é record que não é possível ter na site property. Então, beleza? Agora, última pergunta de exemplo, acho que essa é a última mesmo. Sobre blocks. Selecione a alternativa incorreta, né? Então, é possível definir eventos personalizados em blocos, podem ser compartilhados com outros módulos, só podem ser usados em telas, podem ter parâmetros de entrada. Tá? Então, o que é incorreto? Eles podem ter evento personalizado, um bloco. Deixa eu pegar aqui um bloco, não sei se eu já tenho algum criado aqui. Add block. Legal. Podem ter eventos personalizados? Podem. Então, essa aqui não é incorreta. Então, ele pode ter, beleza. Né? Pode ter evento personalizado. Podem ser compartilhados com outros módulos? Então, vamos ver aqui, vou selecionar o bloco, ele tem a propriedade public? Pode. Então, eu consigo encontrar ele em outros módulos também. Legal. Só podem ser usados em telas, né? Então, vamos ver. Eu posso usar um bloco numa tela? Posso. Ele deixou, ele está pedindo um parâmetro de entrada aqui, que é um handler, né? Está pedindo o handler aqui do método lá. Legal. Ele deixa usar lá. Agora, eu posso ter um bloco dentro de outro bloco. Então, vou abrir aqui o meu menu, por exemplo. Deixa eu apagar esse handler aqui no evento. Posso arrastar um bloco para dentro de outro bloco? Posso. Ele também deixa eu arrastar um bloco para dentro de outro bloco. Só que ele quebrou aqui. Required value must be set. Tá. Isso deve ser... Acho que já foi aqui. Isso era, na verdade, o teste que a gente fez lá. Desculpa aqui, gente. Eu vou passar aqui os data fetches. Podia ter apagado, mas... Posso consumir o bloco dentro de outro bloco? Posso. Então, se eu consigo consumir o bloco dentro de outro bloco, significa que eles só podem ser utilizados em tela? Não, eles podem ser utilizados também dentro de outro bloco. Podem ter parâmetros de entrada? Tá? Então, vamos lá, de novo. Vou pegar aquele bloco que a gente criou, que é o bloco 1. Parâmetro de entrada? Pode ter parâmetro de entrada. Tá? Então, óbvio, ele quebrou aqui porque ele está sendo consumido e precisa do parâmetro. Então, a alternativa incorreta é que eles só podem ser utilizados em telas. Por que ela é incorreta? Porque eles podem ser utilizados em outros blocos também. Tá? Então, essa daqui seria a C, né? A galera que colocou C, tá aí. Vou voltar com o Rafa. Cadê o Rafa? Tá aqui. Add to stream. Tá aqui o Rafa. Beleza, voltei. Voltou o Rafa aqui. Eu voltei aqui com a minha imagem para aproveitar o cenário aqui. Agora a gente tem que investir aqui num cenário novo, então a gente tem que aproveitar isso daqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Fernando. Para quem vai tirar a primeira certificação e não sabe nada ainda, qual a melhor Traditional ou Reactive? Para quem não sabe nada ainda, eu acho que a Traditional, Fernando. A Traditional, a Reactive, ela trouxe uma série de conceitos
que empoderam muito as aplicações, mas tem coisas no Reactive que são mais difíceis de explicar e que naturalmente são mais difíceis às vezes de aprender, tá? Então, no traditional, tá? Sempre eu ainda privilegio muito ensinar pelo traditional, tá? Dá para ensinar pelos dois, mas para quem está começando, eu acho que é mais fácil a traditional. Acho que é mais simples a traditional. Por quê? Perguntas de modelagem de dados que você vai ter, que são de várias certificações, você vai ter na traditional também, tá? Mas, por exemplo, numa traditional, você tem, na parte de eventos, ou ciclo de vida da página, você tem preparation, que é uma coisa que é executada quando a página carrega, e as ações disparadas por botão. Na essência, tá? É isso daí. Quando você vai para o React, você tem vários on begin request, on after fetch, tem uma série de eventos que lidam com momentos diferentes da renderização da tua página, da obtenção de dados, e isso traz um pouco mais de complexidade. Então, assim, para quem está começando, tá? Na minha leitura, opinião de Rafa, tá? É traditional. O traditional é mais fácil de fazer o exame, tá? Mas é mesmo uma percepção, tá? Uma percepção. O Belchior, né, trabalho com traditional há mais de 2 anos, mas não tenho a certificação ainda. Será que com o conhecimento que tenho de traditional, posso me preparar para fazer logo reactive? Cara, se você estudar o que pede no reactive, porque vai ter muita intersecção, eu diria que sim, tá? Mas aí vai em, assim, se familiarizar, pelo menos construir alguma coisa em Reactive, cara, para você se familiarizar, por exemplo, com Server e Client Action, que é um paradigma diferente, que só tem lá isso, cai bastante pergunta sobre isso. Para você se familiarizar com os eventos, aquela parte de on, before. Então, constrói alguma coisa em Reactive, principalmente para entender a parte de ciclo de vida, os eventos, tá? Porque isso muda bastante do traditional, tá? A primeira coisa que você nota quando você chega no Reactive é: cadê o preparation? Obrigado pela participação de todo mundo. E comenta aqui abaixo, por favor, porque é uma forma de vocês deixarem outras perguntas e a gente continuar ajudando, tá? Valeu, um abraço!